Rodrigo falou aí do Senado Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, descartou a possibilidade de aceitar a abertura de processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Há vários pedidos lá com ele. E segundo Pacheco, nas últimas semanas, o que houve foram apenas acirramentos criados artificialmente. Cabe à presidência do Senado Federal a avaliação de impeachments, de pedidos de impeachment de ministro do Supremo, como cabe ao presidente da Câmara o juízo de admissibilidade em relação ao impeachment de presidente da República. São requisitos constitucionais e regimentais que impõem obrigações. E o que eu tenho buscado dizer sempre é que nós precisamos de pacificação, nós precisamos de ordem, de organização de ideias, de estabelecimento de prioridades, porque esses acirramentos, por vezes criados artificialmente para poder desviar foco, fazer cortina de fumaça ou criar discurso eleitoral, eles não calharão no Senado Federal, porque nós temos compromisso com os problemas verdadeiros e reais do Brasil, e é nisso que nós vamos trabalhar até o momento do período eleitoral, que é natural que haja o foco nas eleições. Mas até lá nós temos alguns meses de boa produtividade no Senado. Quem quiser trabalhar e nos ajudar vai ser muito bem-vindo. E na quarta-feira, o Rodrigo Pacheco recebeu em Brasília o pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, e o irmão dele, o senador Cid Gomes. Está aí a foto na saída do encontro. E o Pacheco saiu empolgado, viu? Disse que o Ciro Gomes demonstrou profundo conhecimento dos temas e das soluções para o desenvolvimento do Brasil. Ana, eu já disse aqui várias vezes, né, que o único benefício que o Rodrigo Pacheco trouxe para o Brasil foi evitar a eleição da Dilma Rousseff ao Senado. Eu estou quase mudando de opinião, sabia? Porque a Dilma no Senado a gente estaria se divertindo com aqueles discursos dela sem pé nem cabeça e, sinceramente, ela não chegaria à presidência do Senado. A gente teria a chance de ter uma outra pessoa na presidência do Senado disposta a dar uma olhada, né, com mais cuidado para o STF, Ana. É uma boa premissa, viu, Lacombe? Pelo menos estaríamos rindo, né, das pérolas que a Dilma estaria ali colocando ao vivo em cores nas sessões ali do Senado. Eu anotei algumas palavrinhas aqui rapidamente do discurso do Rodrigo Pacheco, das obrigações, da pacificação, precisamos estabelecer prioridades, que tudo isso é cortina de fumaça, que nós temos um compromisso com os problemas reais. É um blá, 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 é um falatório tão vazio, não é mesmo, Lacombe? Uma coisa tão completamente desconectada da realidade, como Constantino mencionou. O 7 de setembro do ano passado foi muito claro. A principal pauta do 7 de setembro era respeito à Constituição, que seja pelo Senado, que seja pelo Supremo Tribunal Federal, por esses ministros aí, que todo santo dia nós temos que falar alguma coisa sobre eles. Eles hoje são a maior instabilidade do Brasil, não tem a menor questão, não dá para a gente discutir reforma, não dá para a gente discutir plano de governo, não dá para a gente discutir diretrizes sociais, diretrizes econômicas, se tudo que a gente discutir passar no Senado, passar na Câmara e a oposição não gostar, vai cair nessa composição aí ativista do Supremo Tribunal Federal e vai parar. Então não tem como. O Rodrigo Pacheco, eu acho que tem um outro ponto positivo, Lacombe, que ele trouxe. É o que nós temos visto aqui nos Estados Unidos, e o Constantino acho que vai concordar comigo. Muitos democratas só conseguiram ver o desastre que nós antecedemos, que uma administração de Joe Biden seria, com ele na Casa Branca. E agora nós temos visto o desastre que é o senhor Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Não coloca em pauta pedidos de impeachment, pedidos justos de impeachment, de totais inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes. Então agora ficou tudo muito óbvio. É por isso que a oposição e essa gente quer calar as redes sociais, porque o povo gostou e se encantou com política, por mais chata que a política no Brasil ela seja, mais confusa e que dá dor de cabeça. O povo está falando, o povo sabe o nome do Rodrigo Pacheco, do Arthur Lira, de quem está na comissão A, na comissão B, e isso irrita muito, né, os moradores lá da Torre de Marfim. Então, nesse ponto, foi muito bom Rodrigo Pacheco aí com esse discursinho de obrigações, pacificação, blá, 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 blá,
porque isso não engana mais ninguém, Lacombe. Eu acho que, como o Constantino disse, eu venho repetindo muito também, tanto nos pingos quanto nos meus artigos, nas minhas redes sociais, não adianta falarmos apenas na eleição presidencial desse ano. É preciso cutucar o candidato ao Senado. Qual é a sua proposta para impeachment de ministros que cometem inconstitucionalidades e ilegalidades ali no seu cargo? Se essa pergunta não for o único norte para você escolher um candidato, não adianta ter um novo presidente Reagan no executivo do Brasil se o Senado vai continuar de joelhos para o STF. Fiuza, toco rapidinho para você. Você consegue defina aí Rodrigo Pacheco, se quiser inclui aí os irmãos Gomes também, Ciro e Cid. Olha, Combi, existe uma proposta, uma proposição no Senado de um grupo expressivo de senadores para que o Alexandre de Moraes vá ao Senado. É um convite para que ele vá discutir, debater democraticamente. Se ele é um democrata, ele tem que ir as medidas que ele está tomando e que até vou citar um único nome, que é o doutor Ives Gandra, que é um jurista respeitabilíssimo, consagrado, que diz respeitar e admirar o Alexandre de Moraes e que discorda de várias das suas medidas de maneira importante, significativa. Ele chega a dizer que o Alexandre de Moraes colocou a Lei de Segurança Nacional acima da Constituição, o que é muito sério. Então, no mínimo, existe muita controvérsia sobre essas medidas e existe uma proposição para que ele vá ao Senado. Não é um pedido de impeachment, não é uma perseguição, não é um contra-ataque. É um exercício democrático. Eu gostaria de saber por que o presidente do Senado não se manifesta sobre isso e não apoia isso. Ele não se diz um democrata, desinteressado em medidas de perseguição, em falsas polêmicas. Então, isso não é uma falsa polêmica. Existe uma controvérsia importante e um repúdio por boa parte da sociedade de medidas tomadas no STF pelo Alexandre de Moraes e por outros ministros. Existe, então, uma proposição de um grupo de senadores que eu achei interessante esse caminho, porque realmente a ideia do impeachment, o presidente do Senado costuma não dar sequência porque fica parecendo que é uma medida de perseguição. Eles ficam com medo que pareça uma medida de perseguição. Deveria ser diferente, deveria ser uma audiência, um inquérito, enfim, uma diligência qualquer para debater atos de ministros do Supremo e, se fosse constatada a necessidade, abriria-se o processo. Pois bem, aí está, uma boa iniciativa e o Rodrigo Pacheco não falou nada sobre isso. E aí a gente é obrigado a comparar com o que ele fez na época da CPI da Covid, que foi uma CPI vergonhosa, todo mundo sabe, a CPI do Renan Calheiros, que aquele consórcio de veículos que antigamente eram da imprensa usou para fazer política e tentar derrubar presidentes, era só isso, todo mundo sabe disso. E o Rodrigo Pacheco não só instalou essa comissão a partir de uma determinação do STF, sem contestar, sem nem esperar o pleno do STF avaliar, como depois todas as exorbitâncias cometidas nessa comissão encontraram o silêncio conivente do Rodrigo Pacheco, inclusive vazamento de sigilo de médica. Então, a gente está diante realmente de um presidente do Senado que é um aventureiro na política, que mostra, ele tem uma espécie de um cálculo, que alguém sopra para ele, retórico, como a gente viu ele fazendo agora, não tem nenhum feeling de política, nenhum sentimento, ele só sabe que ele deve agradar a esse consórcio, ao Supremo Tribunal Federal, e ele acha que democracia, sociedade, povo, é um negócio remoto, distante. Mas aí fica a pergunta, o que ele tem, o que o senhor Rodrigo Pacheco tem contra a proposição de convidar o ministro Alexandre de Moraes para discutir, debater no Senado as medidas que ele tem tomado? Agora, Lacombe, só para acrescentar uma coisa importante,
esse blá 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 vazio, que a Ana já se referiu e o Fiuza também, que é típico de um boneco de cera, e o Fiuza lembrou bem também que ele tem uma certa aversão a polvo, ele até mantinha a conta nas redes sociais dele bloqueada, né, fechada, protegida, mas o Rodrigo Pacheco tem conflito de interesses. O escritório, ele é um homem muito rico, inclusive herdeiro, empresário, mas o escritório dele tem interesses em questões que estão no Supremo. Então, além de tudo, além desse blá 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 e nos bastidores um trabalho de sabotagem ao governo, né? E essa aproximação, ele ia ser candidato, vamos lembrar, né? Essa aproximação toda com a oposição disfarçada de terceira via, né? Ele, além de tudo, ele tem conflito de interesses pessoais para estar fazendo o que está fazendo. Não dá mais, já falamos tantas vezes sobre isso aqui, não dá mais para o STF vigiar o Senado vigiar o STF, ficam os dois de mãos dadas ali com os acordos feitos e nada acontece, nós ficamos à mercê disso.